Olá, amigos e irmãos, graça e paz do Senhor sobre a vida de cada um de vocês, passando aqui nesta tarde de domingo, 24 de novembro de 2024, um domingo quente em Ribeirão Preto, 32 graus neste exato momento, e está nublosa a tarde deste domingo. A chuva, possibilidade de 5% somente, a umidade relativa do ar está em 31%, tá? Nós temos uma temperatura máxima de 32 graus, que é essa que nós estamos vivendo agora, e 19 graus foram logo pela manhã. Nós tivemos 19 graus, estava fresquinho, gostoso, depois foi esquentando, caindo a umidade, e agora nós estamos aí vivendo a primavera no seu todo, né? Hoje, 24 de novembro, já estamos passando da metade da primavera, já chegando aí no verão. O verão já é logo aí, daqui a menos de um mês estaremos no verão. Então, o norte do estado de São Paulo, região sudeste do Brasil, Ribeirão Preto. Passando para poder falar dois recadinhos que a gente sempre dá, né? E hoje nós temos alguns recados a mais. Os dois primeiros são a respeito de escorpiões e o mosquito Aedes aegypti. A Aedes aegypti, esse mosquito, o rajado, a fêmea desse mosquito, quando ela está infectada com a dengue, e a dengue é hemorrágica, ela pode te levar a óbito. Então, a melhor coisa que tem, extermine, acabe com esse mosquito, para que ele não acabe com você, acaba com o mosquito. E os escorpiões estão dando trabalho aí para o pessoal das zoonoses, né? Porque com essa chuva que deu, muito lugar úmido, muita coisa, gente que não limpa o quintal da sua casa, não limpa o entorno da sua casa, e acaba tendo criadouros de escorpiões muito próximos da sua casa, e eles gostam também de vez em quando de dar uma voltinha dentro da casa da pessoa, tá? E aí eles sobem naquelas roupas que ficam caídas da cama, sabe? O lençol, a fronha ou o cobertor, alguma coisa que fica ali que a pessoa usa na cama à noite, e aí ele sobe por ali. Quando a pessoa vai se deitar à noite, ele pica. E normalmente ele pica muito próximo da cabeça da pessoa. Aí complica mais ainda a situação. Então, acabe com os escorpiões e acabe com o mosquito Aedes aegypti. Você estará ajudando e muito o sistema de saúde, porque já são dois problemas a menos para serem atendidos. O outro problema é fazer exercício entre 10 e 16 horas. Tem desobediente fazendo exercício entre 10 e 16. Então, atenção você aí, desobediente. Quando você tiver que chegar no sistema de saúde para ser atendido depois de uma caminhada longa ao ar livre entre 10 e 16 horas, ficou desidratado, ficou com insolação, ficou aí com uma queimada boa na pele, não reclama do sistema não, tá? Porque você procurou. Então, esse hoje é um puxão mesmo, porque tem gente desobediente, inclusive aqui na live, que desobedece e depois reclama. Esse atendimento do SUS é uma porcaria. É verdade. Uma porcaria porque fica atendendo gente que não deveria atender, mas que tem direito, né? Então, você que anda aí ao ar livre, fazendo exercício entre 10 e 16 horas, não reclame do atendimento depois. Você sobrecarrega o sistema e reclama que está sendo mal atendido. Não deveria nem estar lá, né? Se tivesse obedecido, não teria pego nem desidratação nem insolação, né? Queimaduras na pele aí, que demandam um atendimento mais especializado, né? Um dermatologista, alguém que vai parar para poder socorrer a sua cara, o seu braço, os seus peitos, porque tem gente que vai ainda, homem, saindo fazer caminhada meio-dia e meia, 1h da tarde. E aí vai sem camiseta para poder mostrar. E depois reclama, tá? Mas não reclama não, tá? Curte bem bacana essa sua insolação e a sua desidratação, tá? Fique quietinho no seu canto aí. Outra coisa aqui, ó. Gente que pensa ou já pensou, se você é uma dessas pessoas, e eu vou falar para você aqui, ó. Isso não é, presta atenção, isso não é muito fora da curva, não. Tem muita gente passando por isso. Então, às vezes você fala, eu não vou falar porque pode saber que eu já tive pensando muita gente, tá?
E eu vou falar para você que pessoas que você nem imagina já pensaram em suicídio. Então, se você está pensando, se você pensou, se você tem pensamento suicida, se você por causa de um desgosto, de um problema, de uma dificuldade, já pensou em tirar a sua vida, faça isso não. Entre em contato com a gente aqui, coloque o seu contato aí embaixo. Não precisa nem dar o nome, tá? É um profissional capacitado que sabe como lidar com essa situação, que não vai divulgar nada para ninguém, tá? Não precisa nem ficar preocupado, porque nós nem ficamos sabendo. Ele vai conversar com você. Vencer na vida, presta atenção, é viver, não é morrer. Vencer na vida é viver. Porque depois que você passa essa dificuldade, do outro lado você sai mais forte. Tá bom? Então, não tente nada contra a sua vida, não tente fazer nada contra a sua vida nesse tempo. É difícil? É. Tem um mosquito perturbando aqui. Mas você consegue, tá? Com a ajuda de Deus. Deus vai te amparar, você vai falar com Ele, vai falar com um profissional e vai vencer na vida assim, vivendo. Tá certo? Tá dado o recado? Então tá bom. Outra coisa aqui. Presta bem atenção no que eu vou falar. Existe um versículo na Bíblia e uma história que eu quero desafiar você a ler, tá? O livro de Esdras, lá no Velho Testamento, ele conta uma história de que quando o povo estava na Babilônia e tinha um problema em Jerusalém a ser resolvido, era o reinado de um tal de Xerxes. Aliás, o nome dele é Artaxerxes. Se você está procurando aí um nome para colocar no seu filho, olha que nome bonito, Artaxerxes. Era o rei. E esse rei determinou, se você for ler o livro de Esdras, no capítulo 7, determinou que todos aqueles que estavam debaixo da sua competência, debaixo das suas ordens, abençoassem Esdras, o escriba, aquele que era o estudioso da lei, para ele poder voltar para Jerusalém, para reconstruir Jerusalém. E ele abençoou. Só que Esdras tinha dado tantas informações para o rei a respeito do Deus que ele servia, que no capítulo 8, quando ele consegue a autorização do rei Artaxerxes para voltar para a Babilônia e reconstruir a cidade de Jerusalém, os muros, os portais, aquilo que estava quebrado, reconstruir aqueles pedaços que estavam deteriorados, arrebentados por causa da guerra, por causa de muitos açoites que levou, né? Então, quando Esdras recebe essa autorização, ele já tinha contado muito para o Deus, para o rei, a respeito de Deus. E Esdras recebeu essa autorização porque o rei Artaxerxes estava realmente com muito medo do Deus que Esdras servia. Então, ele até fala assim, e por que nós iríamos deixar bravo ou que iríamos intentar alguma coisa contra o Deus do povo de Israel? Por quê? Para que deixar ele bravo? Então vamos abençoar o escriba, que ele vá lá e faça o que tiver que fazer e ajude lá. E todos vocês que estão abaixo de mim, que me obedecem, que estão sob o meu comando, abençoe ele. Se você for ler lá o capítulo 7 fala assim, eu quero até desafiar você a ler o capítulo 7, que você fala assim, a carta de Xerxes a Esdras, a partir do versículo 11, o rei Artaxerxes tinha dado uma cópia da seguinte carta a Esdras, e aí você vai lendo, e ele fala ali no versículo 21 do capítulo 7, é o 21 do 7. Eu, o rei Artaxerxes, envio o seguinte decreto a todos os tesoureiros da província a oeste do rio Eufrates, que estava sob o comando dele. Deem a Esdras, o sacerdote e mestre da lei do Deus dos céus, tudo que ele requisitar. Tudo que ele requisitar. Quanto que era? Tudo. Deem-lhe até 3.500 quilos de prata, 100 cestos grandes de trigo, 100 tonéis, não era 100 litros, era 100 tonéis de vinho, 100 tonéis de azeite. E aí você vai lendo, e sal à vontade,
tenham cuidado de providenciar tudo que o Deus dos céus ordenar para o seu templo. Afinal, por que provocar a ira de Deus contra este império do rei e dos seus filhos? Estavam ou não com medo? Estavam, né? Ele tinha visto, Esdras tinha contado para ele a respeito do que o Deus dos céus fazia e faz até hoje pelo povo de Israel, pelos aqueles que são seus. E aí você entra nesse negócio aqui, nesse decreto também. E aí você começa a ler e fala assim: o rei falou que era para ele, para todo mundo ajudar, ajuda aí. Faça com que ele chegue lá e, o que eles precisarem, não segurem nada. Dê tudo que eles precisar para poder ir lá para esse templo e resolver o templo, reconstruir esse templo, reconstruir essa cidade de Jerusalém. Eu não quero arrumar encrenca com o Deus de Israel. Não quero. Então, vocês que são meus subordinados, obedeçam às minhas ordens e favoreçam a Esdras. Quando Esdras se viu nessa situação, ele falou assim: gente, agora a gente com esse monte de dinheiro, com esse monte de prata, com esse monte de coisas para poder transportar até Jerusalém, e aquilo que a gente vai precisar durante a nossa caminhada. Aí eu fico pensando que era uma imagem muito parecida com essa daqui. Esdras com um povo caminhando no deserto, que o deserto é o mesmo de hoje. Aí você vê que o deserto não é fácil de caminhar. E aí Esdras caminhou aí nesse deserto com esse povo durante um tempo. Mas antes de caminhar, antes de entrar nessa situação, nessa guerra aí, ele fez uma coisa que está no livro de Esdras, no capítulo 8, versículo 7, versículo 21, capítulo 8, versículo 21. Quer ver? Vou mostrar para você. Olha o que está escrito aqui. Esdras falando: então proclamei ali um jejum junto ao rio Ahava para nos humilharmos diante de nosso Deus, para lhe pedirmos uma jornada feliz para nós, nossos filhos e todos os nossos bens. Então proclamei ali um jejum. Primeira coisa, alguém tomou uma decisão de jejuar. E não só isso, de se humilhar. E depois de orar ao nosso Deus, de orar a Deus. E aí sim fazer-lhe um pedido de uma jornada feliz para nós, nossos filhos e todos os nossos bens. Esdras, capítulo 8, versículo 21. Sabe, por que ele estava fazendo esta oração? Ele sabia que a boa mão do Senhor estava sobre ele. A boa mão do Senhor estava sobre ele. Se você olhar, o capítulo 7 tem um versículo que fala: porque a boa mão do Senhor estava sobre mim. E no capítulo 8 está dizendo: a boa mão do Senhor estava sobre nós. Aí já entrou o povo todo aí. E aí você começa a ler e ver, enxergar essa história e falar assim: gente, caminhar nesse deserto, nessa situação, era uma época, não sei se você já parou para poder pensar assim como eu penso. Era uma época que havia perigos em viajar de caravana. Os árabes beduínos rondavam aquele deserto ali e eram, na antiguidade, tão grandes os grupos que eles comandavam e perigosos, né? E ainda parece que você olha assim, você fala: gente, parece que os viajantes geralmente buscavam uma proteção particular. Quando Esdras pediu isso a Deus, ele tinha pensado: se eu pedir ao rei, o rei vai falar: mas o teu Deus não é tão poderoso? Ele não pode guardar vocês nessa viagem? Para que vocês querem uma escolta militar, uma escolta real? Para que vocês querem alguém para defender vocês se vocês têm um Deus que pode fazer isso por vocês? Ou o vosso Deus não é tanto aquilo que você estava me falando? Mas Esdras pensou em falar, mas aí ele pensou também a suficiência do cuidado divino de seu povo, que ele seria envergonhado para pedir uma guarda de soldados.
Aí ele parou, pensou e resolveu que os seus seguidores, por um ato solene de jejum, oração e humilhação, comprometer-se-iam com o Deus de Israel, que é o guardião de Israel, e colocariam toda a sua fé, considerando tudo. Eles tinham que considerar todos os perigos desta jornada, através de um deserto, de regiões que eram de beduínos, que deve ter sido muito grandes, e aí uma situação que demandaria uma escolta um pouquinho maior, porque a quantidade de pessoas era muito grande e o risco era muito maior. Mas eles resolveram pedir ajuda do Deus dos céus. É aqui que eu quero parar, e se depois você quiser, você pode ir lá e olhar e ver o que fala os outros versículos. Mas aí, quando você for ler, você vai ver que quando eles partiram, houve realmente essa situação, e tudo que eles estavam carregando, tudo aquilo que eles receberam e as ordens que os comissários do rei receberam, os governadores da além do rio, os quais o ajudaram, e nos utensílios para a casa de Deus em Jerusalém, e que havia sido dado ordens para eles fazerem, né? Vocês têm que fazer porque eu estou falando isso daí. Então, a oração que eles fizeram foi essa mesmo. Pediu uma jornada feliz. E o Deus dos céus fez isso para eles. O Deus dos céus chegou junto com eles e falou: estou com vocês. Esdras, eu estou com vocês. Aceito a humilhação, o jejum e a oração, os pedidos, e vou com vocês. Se você for ver capítulos para frente, Esdras fala assim: e o Deus dos céus nos concedeu o que lhe pedimos. Chegamos com tudo aquilo que nós havíamos saído da Babilônia. Chegamos com tudo aquilo que era para ser trazido para Jerusalém. Não tivemos nenhuma baixa. É aí. É aqui que você precisa, nesse momento, reconhecer. Muitas vezes nós passamos a pensar em mudanças de ano, virada de ano, para poder ter alguma vitória. Eu quero incentivar você a fazer isso por semana, quem sabe por dia. As misericórdias do Senhor são diárias, se renovam a cada manhã. Por que não proclamar um jejum, se humilhar, orar e pedir ao Deus dos céus que te acompanhe? Para todo aquele povo, que é muito parecido com essa imagem que está aí ao fundo, o Deus de Israel foi efetivo. E a Bíblia diz que não há nele nem sombra de variação. Não muda. Presta atenção. Se ele fez isso para essa multidão, para caminhar no deserto, debaixo da proteção de Deus, sem ter nenhuma escolta real, sem ter nenhuma guarda militar, nada. Eram só o povo de Israel marchando em pleno deserto. Ele vai fazer por você também. Eu quero profetizar sobre a sua vida que nesta semana o Deus de Israel vai entrar com providência na sua vida. E aquilo que é necessário, ele vai fazer, porque você vai proclamar um jejum, se humilhar, orar e pedir, consagrar a sua vida nesta semana ao Senhor. E aquilo que está errado, aquilo que está em desconformidade com o que Deus planejou para você, vai ser mudado. Beleza? Entendeu?
Isso, eu gosto assim, que vocês entendem. Uhum. Então preste atenção. Todos aqueles que entenderam e sabem que, na realidade, a graça do Senhor está derramada sobre você, e graça não é, de maneira nenhuma, por merecimento, por mérito. Graça é por esforço. Você se esforça para ter a graça do Senhor. Não é por mérito. Ninguém é melhor que ninguém. Ninguém pode fazer porque tem mais dinheiro, posição social, entendimento, porque tem as roupas melhores, não. Não é por mérito, mas isso não isenta o esforço. Esforçai-vos por entrar pela porta estreita. Esse é o caminho. E disse Jesus: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Entre pela porta. Aceite Jesus. Creia que Ele pode mudar a sua história neste dia, 24 de novembro de 2024. Ele pode mudar a sua história neste exato momento. Da sua família, seus filhos, da sua esposa, do seu esposo, seu pai, sua mãe. Ele pode fazer. Tá bom? Basta que você aceite como o único e suficiente Salvador da sua vida. E presta bastante atenção. Não estou te chamando para igreja nenhuma. Certo? Não estou. Vamos orar? Eu tenho uma relação de oração. Você deve ter a sua também, né? Então, eu gostaria que você pegasse aí a sua relação de oração e fizesse assim como eu faço, tá? Elencasse aqueles que você tem como prioridade, aqueles que você está orando, e vamos orar por todos. Vamos orar? Vamos orar. Pai, a nossa oração nesta tarde de domingo, dia 24 de novembro de 2024, é de agradecimento por todos aqueles que já estão recuperados ali no Rio Grande do Sul. Muito obrigado porque o Senhor estendeu as suas mãos sobre a vida de cada um deles. Eu oro nesse momento por todos aqueles que têm um familiar que foi enlutado, aqueles que foram enlutados do voo da Passaredo, aqueles que são parentes, amigos da Célia, da Jéssica, do Yuri, todos que estão sofrendo com a falta de cada uma dessas pessoas. Que o Senhor dê graça a cada uma dessas famílias e abençoe essas pessoas. Traga um refrigério sobre a vida de cada um deles. Acalme o coração dessas pessoas. Eu oro nesse momento pela Dona Maria José e pelo Emerson. Oramos pela irmã Maria Dourado e pela sua família, pela Isabela, pelo Miguel, pela sua família, pela Dona Neia e pelo seu Fernando, pela avó Hilda, pela avó Luzinete, pela avó Teresa e todas as suas famílias, pelo Eduardo, o Eduardo ali de Piracicaba, que está na UTI do Hospital dos Plantadores de Cana. Tenha misericórdia, meu Pai. Eu oro nesse momento pela avó Neuza, pela Sandra, sua filha, pelo Pedro, pelo Vitor. Estende as suas mãos sobre essa família, em especial sobre a Sandra, sobre o Pedro, sobre o Vitor. Traga à luz aquilo que está escondido, aquilo que é necessário a ser mudado, consertado, que o Senhor continue trazendo esclarecimentos e salvação sobre essa família. Oramos pela Selminha, pelo Geninho, pela Viviane. Oramos pelos idosos dos asilos, das casas de repouso, das creches de idosos. Eu oro nesse momento pelas crianças, jovens, adolescentes e adultos que estão se recuperando para voltarem amanhã aos bancos escolares e por toda a estrutura escolar desse nosso país. Professores, instrutores, monitores, aqueles que são os homens e mulheres que comandam toda a administração escolar de todas as cidades do nosso país. Oramos por todos aqueles que estão doentes, que estão hospitalizados ou não. Eu oro, meu Pai, em nome de Jesus, sobre aqueles que estão em casa, se recuperando, debaixo da guarda, daqueles que nesse momento estão como cuidadores, aqueles que são enfermeiros, auxiliares de enfermagem,
pessoal do corpo clínico, corpo médico, da diretoria, até lá embaixo, pessoal da limpeza, da administração, do primeiro acolhimento, da recepção, que a tua boa mão esteja sobre a vida desses homens e mulheres que fazem esses hospitais funcionarem dentro daquilo que é possível, com aquilo que eles têm de melhor. Nós oramos nesse momento por aqueles que estão na drogadição, por aqueles que estão no alcoolismo, aqueles que estão em situação de rua. Oramos por os que estão empregados, os desempregados, aqueles que estão empreendendo nesse país, os empregadores. Que o Senhor dê sabedoria para que eles possam gerir, gestar, administrar esses seus empreendimentos de tal forma que possam contratar mais num país que está tão carente de vagas de emprego. Nós oramos nesse momento por todos esses homens e mulheres, valorosos cidadãos e cidadãs brasileiros que vivem debaixo de muita angústia por causa de terem ousado ser empreendedores num país com tantas dificuldades. Oramos pelos que estão opressos, aqueles que estão possessos. Nós repreendemos em nome de Jesus todo e qualquer espírito maligno na vida dessas pessoas. Os depressivos, aqueles que estão angustiados, aqueles que estão tristes, amargurados e que estão passando por algum problema, seja ele financeiro, emocional, sentimental, qualquer forma que for. Nós repreendemos essa angústia, essa tristeza, em nome de Jesus. Espírito de tristeza, deixe agora esta pessoa que ouve a minha voz, em nome de Jesus. Aqueles que estão orando conosco, que haja prosperidade, que haja paz, que haja saúde, muita alegria sobre a sua vida nesse tempo de 2024. É a minha oração, é a nossa oração, com perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus, o teu Filho amado. Amém e amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto, te dê a paz. Um grande domingo para você, uma grande tarde de domingo, um grande início de semana, que seja uma semana repleta de grandes e boas realizações. Que Deus possa estar com as suas mãos estendidas, com o seu braço forte estendido sobre a sua vida, e que tudo aquilo que você intentar fazer seja realizado em nome de Jesus. Eu abençoo a sua vida, eu abençoo o seu trabalho, eu abençoo a sua família, eu abençoo a sua estada em qualquer cidade que você estiver. Que a bênção do Senhor, o lugar onde você colocar a planta dos seus pés, seja abençoado em nome de Jesus. E que a sua caminhada, ainda que seja no deserto, seja amparada e guardada por Deus. Tá bom? Grande abraço. Deus te abençoe. Boa tarde. Feliz semana. Deus te abençoe.